Olá, concurseiros de todo o Brasil, eu sou Fábio Soares e esse é o nosso canal Aprovação com Sabedoria. Hoje nós vamos fazer uma videoaula muito importante aqui na visão de concurseiro, fazer uma sequência de videoaulas aí, focada agora no português, depois de ter feito videoaulas aí para o concurso da Polícia Nacional, Secretaria Estadual de Educação. Agora eu vou fazer uma bateriazinha de aulas do português na visão de concurseiro, porque eu vejo que é a matéria que é a divisão de águas para que você seja aprovado ou não. Português é a principal matéria. Eu, depois de ser reprovado em muitos cursos, só consegui voltar a ser aprovado depois que eu consegui compreender português. Parece que virou uma chave assim, ó. Então eu vou tentar passar para vocês o que eu consegui adquirir e descobrir para facilitar na hora de fazer as provas do português. Vou tentar ser o mais breve possível. Essa primeira videoaula ela é um pouco teórica, mas vai ser fundamental para aquelas pessoas que têm dificuldade. Então eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de comentar e se inscreverem no canal e acionarem o sininho, porque isso faz muita diferença. Multiplicar essas videoaulas para aquelas pessoas que precisam. Então, vocês que são concurseiros, estão à busca da estabilidade, a videoaula vai ajudar bastante. Então vamos lá, pessoal, sem mais enrolação. Eu sou Fábio Soares e esse é o canal Aprovação com Sabedoria. Eu tá aqui, séria, a nossa capazinha. Vou vir aqui para o cantinho, escrito aqui, morfologia, pulo do gato, dicas de um concurseiro, entender sobre classes de palavras, aqueles que têm dificuldade, é a hora de tirar a dificuldade de você. Então tá aqui, pessoal. E essa é uma telinha, meu livrinho, português, gramática para concurso. Vou mostrar para vocês. Quando eu entendi, eu anotei aqui, eu nunca mais esqueci, que é a mesma telinha. E vocês vão ver lá. Ah, isso, agora deu para ver direitinho. E toda a videoaula que eu vou fazer, essa tela talvez seja a mais importante para que vocês possam se desenvolverem no português. Então, quando fala português, as pessoas acham que é uma coisa fixa, geral. E aí, os examinadores pegam os concurseiros. Ou as pessoas que não são concurseiros. Aqui, concurseiros raízes, já aprendeu isso. Pelos raízes. Então tá. Então aqui, pessoal, no centro eu tenho um português. Só que o português, eu fui entender isso. O professor, uma vez que eu vi a aula dele, ele fez essa separação. Eu fui verificar que nas questões de concurso, essas ideias vinham na hora da pergunta. Então vocês, a partir de hoje, eu vim aqui para minha tela aqui principal. Pessoal, vocês, a partir de hoje, através dessa telinha que eu vou mostrar, vão conseguir diferenciar o que o examinador do concurso está querendo na questão. Este é o pulo do gato. Saber o que o examinador está querendo na questão. Às vezes o examinador quer saber de semântica. Às vezes ele quer saber de sintática. Às vezes ele quer saber de morfologia. E por último, às vezes, muito raramente, eles querem saber de estilística, mas a estilística geralmente é mais avaliado lá na hora da redação. Não saber. E o examinador está querendo saber se é sobre morfologia, se é sobre análise sintática, se é sobre estilística ou semântica. Então, essas são as 4 divisões que eu vou, a partir de agora, eu vou explicar para vocês. E esta videoaula vai estar centrada na parte de morfologia, especificamente classes de palavras. Eu vou fazer as videoaulas sobre análise sintática, certo? E a semântica e a estilística vai estar envolvida dentro delas aí. Mas é fundamental. Por que eu vou começar sobre classes de palavras? Porque, para mim, a forma mais fácil da pessoa ganhar 50% aí das questões de português. Por quê? Classes de palavras são só 10. Vocês aprenderem essas 10 classes de palavras, que é cada uma delas, depois o macetinho do bizu de concurso que eu vou passar para vocês. Vocês já vão estar com o meio caminho andado. Por quê? Quando a questão quiser saber de classes de palavras, pode saber a diferença de morfologia para sintática, vocês já vão eliminar as letras, as opções da questão. Voltando aqui para a nossa telinha. Então vamos lá. Bom, pessoal, vou trazer aqui, ó. Vamos aqui, ó. Morfologia. Certo? O que são as classes de palavras? Vou mudar para uma telinha aqui. Eu posso usar a minha caneta. Ok. Aqui. São classes de palavras. Ou seja, tipos de palavras. Nosso português, lá na época da escrita, lá foram analisando e decidiram que as classes de palavras, para que a gente comunicar, expressar um com o outro, seriam 10. 10 nomenclaturas. Eu vou passar para vocês.
A prática de... Ó, classe gramatical da palavra pode cair na prova. Quanto à classe morfológica, a função morfológica de... A palavra pertence à mesma classe de... Então, quando aparecer na prova classe, completar de palavras, mas se falar classe, vocês vão estar entendendo. Eles querem saber sobre função morfológica. Morfologia. Ou seja, logia, tudo. Tudo, as palavras, morfo. Mais uma telinha, essa já é da minha apostila. E aqui estão as 10 classes de palavras. Fiz uma árvorezinha, eu estava estudando, tá vendo? Essa é a árvore das palavras. Aqui na raiz está classe, tipos, palavras. E nossas 10 classes são pronome, é variável, é de variável e é de invariável. Muda, né, pessoal? Ele, ela, adjetivo, a qualidade, característica. O artigo, é o fofoqueiro, lá na frente eu vou ensinar para você. Substantivo, é o nome das pessoas. Verbo, que é indicação. Numeral, quantidade. Aqui, o advérbio, que é invariável, não muda. Preposição, não muda. Conjunção, rejeição. Essas 10 palavras é que origina as 10 classes de palavras. E aqui está a nossa divisão de morfologia. As questões vai estar versus prática. Então, o que acontece? Se eles quiserem saber sobre morfologia, querem saber sobre de palavras. Se eles querem saber sobre a sintática, eles querem saber que esse conjunto de palavras traz ideia. Entender lá na frente. Então, o que é o substantivo? O substantivo, ele caracteriza o nome de seres, objetos, elementos, dados, qualidades, ações, etc. Substantivo, nome, dado ao ser, a um objeto, um sentimento. Isu, se, é, artigo, o, a, os, as, e outros artigos aqui. Se eles vierem antes de uma palavra aqui, por exemplo aqui, a mulher. A análise sintática, ele está fofocando, ó. Esse aqui é o sujeito. Então, um bisuzão de combustível é onde o artigo estiver grudado, ele vai fofocar, ó. É o sujeito. Perguntar sobre o sujeito, acha o artigo, vocês vão achar o sujeito. Lugares: Argentina, São Paulo, estados, alegria, fome, qualidade, agilidade, coragem, ações, corrida, leitura, ciúmes, paixão. Tá vendo que tudo é o nome, ó. A corrida, a leitura, os ciúmes, a paixão. Tá vendo que tem sempre um fofoqueiro do lado? O artigo. O artigo é a classe de palavra que acompanha o substantivo, o que eu falei com vocês. Como ela acompanha o substantivo, ele tá meio que sendo aquele fofoqueiro, ó. O artigo ele pode ser masculino ou feminino, geral, singular ou plural. A dica prática: se você pode perguntar qual, e a resposta for o, a, as, etc., então está diante de um artigo. De artigo, tá vendo? Nós temos os artigos definidos, é aqueles que identifica, que define, é específico. O, a, os, as. Mas tem os indefinidos, aquele que você não consegue distinguir. Umas. Uma aluna fez a pergunta. Eu sei que a aluna é o substantivo, que é o sujeito. Mas eu não sei falar quem é essa aluna. Então, esse artigo, ele é indefinido. Certo? Ele não consegue definir. Adjetivo é a classe de palavra, tá vendo? Ó? É a classe de palavra que atribui uma característica, qualidade, fala do substantivo. Trazendo uma dica prática, você pode perguntar como é, se a resposta for a palavra em questão, então é um adjetivo. Menino inteligente. Inteligente caracteriza o substantivo menino. Como é o menino? É inteligente. Inteligente, uma característica. Essa característica caracteriza menino, é o adjetivo. Pronome, ó. Ele trabalha para o nome. Com ele, ela. A classe de palavra que acompanha os substantivos. Quando as pessoas trabalham por nome, a posse, identidade, qualidade. Prática: evitar a repetição de nomes. A relação de pessoas, posse, demonstração, identificação. Ela chegou cedo. Ela substitui o nome da pessoa. Por exemplo, lá no texto está falando Maria, blá, 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 blá. Lá embaixo fala, ela chegou cedo. Ela está substituindo Maria. A Maria fez isso, Maria fez aquilo. Ó, seu nome está na mochila. É o pronome. É o nome de alguém. No caso não é meu nome, né? É o livro. Livro de alguém, né? Eu acompanho. Substantivo livro. Eu posso.
Verbo. O verbo é indicação, estado, mudança. Toda vez que o verbo ele é a palavra-chave de toda a frase. Ação que está acontecendo. Você pode perguntar o que o sujeito faz ou está fazendo, você será um verbo. Ela estuda todos os dias. Não. Ele está cansado. Perguntou lá. O que ela está fazendo? Ela estuda. Está estudando. O sujeito faz ou está fazendo. O que ele faz? O que ele está fazendo? Como ele está? Está cansado. Estado é o modo como ele está. Está é o verbo. Choveu muito ontem. Beleza. Numeral. O que é o numeral? Numeral é a classe gramatical. É uma classe gramatical, classe de palavra. Expressa a qualidade, data, ordem, ação, objetos e ideias. Numeral, né, pessoal? A quantidade. Tem 2 livros. Ah, ó, 2. Ela ficou em primeiro. Viu o triplo do valor. A multiplicativa. Comi meio bolo. É fracionado, ó. Metade do bolo. Trouxe uma dúzia. Efetivo. 12. Isso traz a ideia de numeral. Ágil. Advérbio. Variável. É invariável. Variável, pelo que muda, varia. Variável, varia. Modifica o sentido de verbo, adjetivo ou advérbio. De circunstância, perdão. Tempo, lugar, modo, intensidade. Ó, há de ser junto. Verbo. Então ele trabalha por verbo. Eu uso essa tipologia. Ele que trabalha por verbo, teoricamente é junto, verbo, há de verbo. Tá como, quando, onde, quando, etc. Velocidade. A maioria dos advérbios, modo termina em mente. Calmamente, rapidamente, cuidadosamente. Exemplos. Ela correu rápida, é de modo. Ele está muito cansado, ou meia maneira, tal, ontem, ideia de tempo, né? Bastante. É um advérbio. Vê que não muda, tá vendo? Ó, eles estão muito cansados. Fala muitos cansados. Ele não muda. Ó, ela correu rapidamente. Eles correram rapidamente. Essa questão de não variar, que ele não muda. Tem alguns tipos, né? Aí, por exemplo, a dica. Ó, aqui, ó, tempo. Hoje, ontem. Preposição. A preposição, ó, preposição. Antes da posição. A palavra invariável serve para ligar. Temos, fala, preposição, tá? Antes. E, página. E carro. Viajou de carro. Preposições essenciais. Aquelas que sempre funcionam como preposição. Para essencial. Ela foi ao mercado. Preposição a. O artigo o. Ao destino. Aqui só uma dica, pessoal. Ó. A, ante, até, após, como, contra, desde, em, para, perante, sobre, trás. Para, per. Para, perante, por, sem, sobre, trás. Autorizar essa série. 6 As, 4 As. Contra. Para, perante, por, sobre, trás. Agora como humorista, forma 4, 2, 4, 3. Por isso, pessoal, essas preposições ajudam muito. E nessa videoaula, pessoal, vocês estão compreendendo o que é cada um, né? Falo sobre, explicando quais são as 10 classes de palavras, mas só nessa videoaula aqui vocês aprenderam, eu falo que praticamente metade do português. Na hora que vocês souberem diferenciar, quando a prova está querendo saber sobre morfologia, sobre análise sintática, mata muitas questões só sobre saber isso aqui. Lá para a nossa nona aqui, ó. São palavras de outras classes que podem funcionar como preposição em certos contextos.
Exemplo, agiu conforme as convicções. A palavra conforme atua como preposição do modo, tá vendo? A maneira como ele agiu, conforme, de acordo. Posições acidentais, conforme, durante, certo, mediante, segundo, como, tocar ponto, tipo. Locuções, quer dizer, loco dá a ideia de, né, criar de lá. Locuções prepositivas. Duas ou mais, né? São expressões formadas por duas ou mais palavras como preposição. Aí eu, causa de, agência, seja, posição. Positivas. E, a, tá vendo que elas funcionam? De acordo com, contra, de, tá vendo? Tem como separar elas aqui. De acordo com, você tem aqui, funcionam como uma única preposição, apesar que são mais de uma. Apareceu uma já. Conjunções. Coisa que liga, né? A ideia de ligar. A conjunção são palavras invariáveis, elas ligar é a principal informação. Ações, que tem, né? Ou termos semelhantes. Uma frase, estabelecendo entre elas uma relação lógica, são fundamentais para a coesão. Lembra lá? Semântica, para lidar com essa coesão. Tem a morfologia, tem a análise tática, tem a estilística. Esses, pela união dos seus poderes, eu sou o capitão, lembrei do desenho. E se vocês entenderem que o português é dividido nessas 4 partes, vocês vão matar muita questão de... Eu falo que quase sempre as questões estão dentro. Eu falo que a morfologia, por ela ser só 10 palavras, ela pega 50% do português. Se você aprender as 10 classes de palavras, aprendendo, você vai matar muita. Pode saber essa divisão aqui, ó, do que é. Morfologia é o que é. Para baixo. Uma por uma. Tática é o que faz. E a sintaxe, ela já analisa a frase toda. Quanto a morfologia, palavra por palavra. Verbo, que eu não entendi quando chegar nessa questão. Exemplo, conjunção, ó. Ela estuda porque quer passar o curso. Fui ao mercado, mas estava fechado. Porém, estava fechado. E, ó, é a ativa, estuda porque quer passar. Dá uma ideia de adversidade. Fui ao mercado, mas estava fechado. Porém, todavia estava fechado. É um adversário. Os exemplos dela. E vai a ideia de toma. Tomais também. Não, peguem isso, pessoal, isso é importantíssimo. Adversativa traz uma ideia de adversidade, tá vendo? Uma coisa estranha. Você está falando uma coisa, mas a palavra aqui está dando a ideia de que é outra. Mas, porém, traz uma ideia de alternativa, tá vendo? A própria palavra já fala, te dá uma alternativa, ou isso, ou aquilo, hora, quer. Dá uma ideia de escolha. Conclusiva, dá uma ideia de conclusão. Logo, portanto, por isso. E a videoaula de Fábio Soares, canal Aprovação com Sabedoria. Logo, melhor português. Explicativo, ó. É de explicar. Tá trazendo uma ideia lá que tá explicando algo ativa. E essas conjunçõezinhas, vocês memorizarem, vai estar as fofoqueiras do que é cada uma. O interessante aqui nessa videoaula, nós sabemos quais são as 10 classes de palavras, como elas podem aparecer. Conjunções subordinativas, oligorações dependentes, estabelecendo uma coordenação. Uma depende da outra. Causal traz ideia de causa, traz ideia de contraste ou concessão. Então, pessoal, aquelas lá, as primeiras aqui, eram as conjunções coordenadas. Aquelas que, se você, na frase, se você separar as frases, não vai causar estranheza. Ó, Fábio estuda e joga futebol. Fábio estuda, Fábio joga futebol. Já nas subordinadas, não tem como você separar uma da outra, porque uma depende da outra. Temporal da ideia de tempo, finais, comparativas. Rejeição. Rejeição é uma classe de palavra invariável, para expressar emoção. Ações. Grande bizu aí, apareceu, exclamação. Ufa. Aí. Você tá vendo a exclamação? E aqui, pessoal, tá, que eu tirei de uma apostila. Achei muito interessante, que é como se fosse um resumão de tudo que nós fizemos. Aqui vai aparecer artigo, pronome. Todas as 10 classes, vocês vão ver que vamos fazer uma revisão zona do que nós aprendemos aí. Bora lá?
Divisão completa, pessoal. Olha lá, ó. 2, 3, 4 as desconectadas. Então, 1 é o quê? Artigo. 2, adjetivo. Desconectadas. Vou voltar que vocês. 1 é as desconectadas, sozinhas e desconectadas. Então, as pessoas preferem sofrer a ficar sozinhas e desconectadas. Quem é que está sozinha e desconectada? Então, pessoas sozinhas, pessoas desconectadas. Por isso que são adjetivos. Fazendo qualidade ou característica. Isso, a 3, ó. Pronome demonstrativo. Isso que mostrou, que já condena, ó. Recente, estudo recente, provavelmente adjetivo, sei lá. Por pesquisadores. Então, o estudo realizado por pesquisadores. Pesquisadores é um nome, substantivo. Os pesquisadores, né? Posição. Este, pronome demonstrativo, este mesmo. Uma sala, ó, o numeral aqui. O 9 aqui é um nome. Substantivo. Ó, terminou com R. Infinitivo. Verbo. Deus, demonstrativo. Mas, lembra a condição negativa? Botão, ó, o artigo condenando aqui, ó, que é um substantivo. Choque elétrico. Choque, ó, o artigo condenando que choque é um substantivo. E elétrico é a qualidade do choque. Elétrico é adjetivo. Somente, lembra lá? Terminou em ente, né? Verbo. Alguns, não sabe qual, então, alguns deles, não sei quais, então, pronome, os, artigo, a questão sempre do lado de substantivo, então é aqui, ó, os líderes. Com, contra, de, lembra? Preposições, a, ante, até, após, com, contra, para, perante, por, em, sobre, traz. Ó, forma negativa. Pessoas encararam de forma, de maneira, de modo, né? Pode ter um pronome aqui do lado. Ei, vocês entenderam? Agora nós vamos lá, cada um como lá, o as lá no texto. Peguem o texto lá, tirem um print. Depois vem aqui, comparem aqui. É cada um. Faz esse artigo, lembra? Adjetivo, tá? Pede pessoas desconectadas. Isso está mostrando, então, o nome demonstrativo. Estudo recente, então, adjetivo, né, pessoal? Pesquisadores, então eu falo os pesquisadores, então, substantivo. Ela de, ante, após, com, contra, de, desde, tá vendo? Preposição. Este, aquele, pronome demonstrativo. A revista científica. A qualidade da revista, então, sala, a sala, fazer, terminou definitivo, ó. Verbo. Legal, seus, meus, demonstrando, isso não é meu, são seus, pronome demonstrativo. Mas, fica aqui é uma, não, adversativa. Botão, o botão, a camisa, substantivo. Choque, lembra lá, choque elétrico. Choque elétrico, então, substantivo. O elétrico é o adjetivo. Choque elétrico, tá qualificando choque. Somente, lembra, terminando lá, mente. Verbo. Dando somente isso, somente aquilo. Eu vou querer somente um sorvete, apenas um sorvete. Advérbio de sorvete, apenas um sorvete. Advérbio. Quero somente. Alguns. São todos, são alguns, mas eu não sei quais. Então, é o nome definido, né? Os artigos. Desde. Preposição, né? Forma. Um substantivo. E, pessoal, então agora vamos às nossas duas questõezinhas. Eu acho que aqui deu para vocês a revisão geral. Peguem o texto lá, depois passem a videoaula e tentem vocês aí a fazer. Se você gostou da videoaula, pessoal, deixa o like, comentem, digam o que vocês acharam. Comentem principalmente se vocês estão conseguindo entender que essa aula é sobre morfologia e a divisão do português, principalmente nas provas de concurso. Eles centralizam em morfologia e sintática, análise sintática. Morfologia são divididos só nessas 10 palavras. Classes de palavras, tipos de palavras. Eu aprendi as 10 classes de palavras, eu aprendi a morfologia. Então eu fiz um atalho. Em vez de eu ir primeiro aqui na análise sintática, que é gigantesca, eu aprendo aqui a morfologia, que são só 10 palavras. E quando me pedir na prova, se eles jogarem na prova lá palavras, classes de palavras, tá me perguntando sobre análise sintática, é diferente. Se eu tirar a classe de palavras aqui, vai sobrar análise sintática. Muitas vezes eu acerto a questão sem saber nem qual classe, qual análise que é. Mas morfologia é o que é, de cima para baixo, uma por uma, na frase. O menino comeu o pão. O artigo, o menino, o nome, tá vendo? Comeu, verbo. Agora, o menino comeu o pão. Comeu o quê? O pão. Então, o pão aqui é o objeto, né? Direto. É uma análise sintática. Então, nesse momento, tendo aqui a análise morfológica. E isso vai estar muito bom.
souberem se o autor, se o cara fez a questão, se ele está querendo uma análise morfológica ou se é uma análise sintática. Saber essa divisão já te garante 50% de acerto na questão. Mas se você quiser saber entre as classes de palavras ou se é uma análise sintática. Para vocês, 2026 desse ano. Banca EC. Fala essa banca mais. Técnico de laboratório. Assinale a alternativa que contém um adjetivo. Então, olha para vocês verem, pessoal. O que acontece? Vamos só andando aqui. Cara, ele te deu uma pista. Entendeu? Ele falou aqui um adjetivo derivado do verbo, o verbo e adjetivo. Verbo e adjetivo entre aquelas 10 classes de palavras. Então, verbo e um adjetivo. Cara, aqui. Essa aqui o examinador falou, eu quero saber as classes de palavras, ó. Classes de palavras. Todos quesitos estão querendo saber o seguinte, quero saber se você sabe diferenciar morfologia da sintática. Estou querendo saber sobre morfo, certo? Então, só com isso aqui vocês já vão ver, ó. A alternativa que contém um adjetivo, ele quer saber qual é o adjetivo, derivado de verbo. Quando você olha, você já vê de cara aqui, ó, econômica, é o nome, derivado de economia, não vem de verbo. Processamento ou processamento de dados. Então, o fofoqueiro já disse que isso aqui é um nome. Eu já fiquei com 50% de chance de acertar a questão. Entendeu? Quando eu olho aqui, ó, arte artificial. Então, eu não sei o que é o artificial aqui, mas eu sei que arte é o prefixo. A palavra arte. A palavra arte é um nome. Não é? Então, só sobra para mim, com essa análise, a letra B. Vamos ver se nós estamos certos? Olha esse pedaço. Tem, pessoal, se vocês estão gostando da aula, vocês conseguirem entender as 10 classes de palavras, eu vou fazer uma bateria de questões, pessoal. Nós vamos resolver questões, vai ser explicando a matéria, mas eu acho fundamental que as pessoas, está falando sobre teoria. Teoria é muito importante. Eu sei que a gente aprendeu lá na escola, mas é bom a gente revisar, na bateria de aula que nós vamos fazer agora, isso vai ser muito importante. Saber essa divisão entre morfologia e análise sintática, lembre isso, pessoal. Morfologia é saber o que é. Análise sintática saber o que a palavra faz, a frase. A análise sintática analisa a frase toda. A morfologia analisa a palavra. Certo? Como ser. Pulo do gato. Vamos ver se a gente acertou? O que vocês acham? Será que eu errei? Eu vacilo ou não? Vai lá. E pessoal? 2026. Ah, não cai. Cai. Cai muito. Sabe que as pessoas não sabem diferenciar que é morfologia de análise sintática. Agora vocês, fala, saber. Vai lá se nós fizemos a análise correta. Comparável é um adjetivo derivado do verbo comparar. O meu do sufixo ável. É o que vem depois. Prefixo. As demais opções não são adjetivos, tá vendo, pessoal? Só de saber que não são adjetivos. Tá vendo? Ó? Formado a partir de verbo. Artificial é formado da palavra arte, viu lá que eu falei? Mas o sufixo oficial, a partir de fazer e fazer. Né? É derivado. Econômica deriva de economia, tá vendo? Processamento é um substantivo. De verbo. Ele não queria substantivo derivado de verbo. Queria um adjetivo. Ah, esse aqui é verbo? É. Só que arte não é um adjetivo. É aí que está a pegadinha da questão. Agora, comparar é um adjetivo. Comparável é um adjetivo. Derivou. Fala comparável, tá? Ele é comparável. Bora para a próxima aqui. A vídeo aula. Mas é importante ter isso. Português é o segredo para passar em concurso. Ó. 3 classes de palavras. Coloquei a banca. Os brasileiros. Coloquei aqui, ó. Marinheiros. Em acento. Ocasião. Conhecer. O mundo todo. Ó. A classe de palavras grifada. Quando ele fala classe de palavras grifada, ele quer saber é uma daquelas 10. Então, se no meio delas aqui eu tiver palavras que não faz parte da classe de palavras, provavelmente vai ser de análise sintática. É direto, objeto indireto, passiva, por aí, eu vou riscando. Por exemplo, adjetivo. Adjetivo está dentro de classe de palavras.
Beleza? Só que tá trazendo qualidade. Brasileiros, não tem um artigo aqui, ó, do lado. O artigo que ele faz, foca onde está o substantivo. Pode saber isso aqui, já vamos direto para a letra D. Mas olha só, pronome adjetivo, locução adjetiva. Lá nas classes de palavras, eu não tenho essa palavra locução adjetiva, pronome adjetivo. Eu tenho adjetivo, eu tenho pronome. Então, só de ter duas palavras aqui, já que está querendo saber sobre classe de palavras, arriscaria essas duas. Ficaria com 50%. Substantivo faz parte da classe de palavras, adjetivo também faz parte da classe de palavras. Porém, eu queria saber o que é essa palavra. O que é essa palavra? Sempre eu coloco uma setinha e faço isso aqui, ó. A setinha tá para baixo, é o que é. Brasileiros, nome. É uma característica. Olha o fofoqueiro do lado aqui. Eu tenho um artigo do lado, os brasileiros, uns brasileiros. Tá falando comigo. Então, já pode riscar aqui. Pode saber. Você estava querendo classe de palavras, você já eliminaria a B e a C, ficaria entre A e D. Vamos ver se a gente acertou? Acabou de novo, se fica, perdão. E controlar essa lâmpada. Mas, aí pessoal, tá vendo? Concurseiro, a classe dos substantivos sempre tem um fofoqueiro do lado. Neste caso, é o artigo. São os artigos. Esse caso específico foi o os. Toda vez que eu tenho um artigo, antes de uma palavra, aquela palavra do lado dele vai... Pode eu saber. Vocês estão querendo classes de palavras, eu já risco locução adjetiva e pronome adjetivo. Esse aqui está dentro da análise sim. É isso aí, pessoal. No nosso canal Aprovação com Sabedoria. Aqui, o QR Codezinho aqui, não sei como não aparece aqui direto para ir para o nosso canal. Aqui, se quiserem colaborar com alguma coisa, mas só de fazer a inscrição, já está de bom tamanho. Vou voltar aqui e bater aquele papinho final. Câmera em mim. Tá igual o Zé Bonitinho. Close. Voltando. E é isso aí, pessoal. Eu sou o Fábio Soares, esse é o canal Aprovação com Sabedoria. Essa videoaula sobre classes de palavras, morfologia, logia, estudo, morfoforma, como são formadas as palavras portuguesas. Ele é dividido nessas 4 divisões que eu falei com vocês. Mas nas provas de concurso, eles ficam entre análise sintática e morfologia. Morfologia, classes de palavras. As classes de palavras são só 10. Então, se eu aprendi quais são as 10 classes de palavras, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, substantivo, conjunção, rejeição, os outros dois que nós falamos lá, o concurso seria assim mesmo. Falei pronome, verbo. Cadê a nossa telinha? Cadê minha árvorezinha? É assim, pessoal. Do ao planejamento, a apostila para vocês aqui, nossa árvorezinha. Eu mostrei na videoaula para vocês, que não é mentira. Vamos lá de novo. E pronome, adjetivo, artigo, substantivo, verbo, numeral, que eu tinha esquecido, preposição, advérbio, conjunção e interjeição. Então, se nós soubermos essas 10 classes de palavras, nós já estamos de chance de ganhar a questão, porque se a gente identificar o que o concurseiro quer, que é uma análise sintática, que é o que faz na frase, a ideia do que faz na frase, ou se eles querem saber sobre morfologia, que é aquela palavra na frase. Quando eu quero saber o que é morfologia, quer dizer, uma de cada um. Quando eu quero saber a ideia que é trada na frase, o menino comeu o chocolate. Quem é que comeu? O menino. Comeu o quê? Então, quando ele coloca lá o chocolate, apesar de análise morfológica, chocolate ser um nome, na análise sintática, o chocolate vai ser o objeto. O objeto no qual o menino comeu. Então, o examinador vai falar se ele quer saber sobre a análise sintática, que é o que aquela palavra faz na frase, o sentido dela, ou o que ela é literalmente. Não quer saber o que é literalmente, morfologia. E aí fica fácil, porque se vocês memorizarem as 10, vai lá na questão de vocês. É direto, objeto indireto, vocês já arriscam. Porque vai vir, por exemplo, adjetivo e preposição. Você sabe que adjetivo e preposição são algumas das classes de palavras. Agora, objeto, direto, indireto, agente da passiva, por aí, faz parte dessas palavras aí de análise sintática. Você já consegue eliminar. Isso aí, Fábio Soares. Não esqueçam de inscrever no canal. A gente viu lá que muitas pessoas assistem as videoaulas. Não esqueçam de comentar. Deixa o comentário de vocês, não sei se vocês vão achar, mas isso aí só vai engrandecer. E tá aqui um concurseiro. Aqui, ó. Vai ficar. Caveira aqui, né? É o penal há 8 anos, há 9 anos. Foi o meu 8º concurso, 7º concurso no qual eu passei. Agora em 2025. Fiz lá tá um canal aí, procurem aí. Fiz a prova para a Secretaria de Educação, passei nas duas. E passei também na prova da Polícia Penal agora de 2006, né? Passei na prova, mas a meta era 50%, que eu não estava estudando, mas eu quis dizer que com o método de aprovação com sabedoria, eu queria saber quantas questões eu acertaria. Eu acertei, não me engano, 43 ou 40 questões, fiquei com uma média de 70 na prova. Fiz para ler a redação, mas a minha meta era 50%. Então, além do que eu prometi, algumas coisas aconteceram, tive um vacilo lá, perdi 10 questões de bobeira, mas faz parte. A vida continua. Abraço a todos aí.